Mais uma live com especialista. Hoje o tema envolve sexualidade. Então, para você que está aí assistindo o gravado, vem com a gente. Já vou chamar minha convidada de hoje, mas antes disso eu vou apresentar e vamos começar a falar de um assunto aqui super tabu que poucas pessoas conhecem ou não. Deixa eu já colocar o tema aqui fixado. E antes disso, eu já chamo a minha convidada, que ela já chegou aqui. Só um momentinho. Então, para você que está assistindo no gravado, comente também sua dúvida. E para quem vai assistindo ao vivo, já aproveita para comentar aqui também. Bom, deixa eu colocar aqui ao vivo a minha convidada e aí já vou apresentando ela também. Calma lá. Você já ouviu falar em BDSM? O assunto é sobre sexualidade. Minha convidada está chegando. Boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu apresentar então essa pessoa que está aqui. Para quem não conhece, a convidada de hoje é especialista em não monogamia e parafilias e também é uma sexóloga em formação. Além do seu Instagram, que é esse que ela está aqui junto comigo, ela também tem a página no Facebook, um canal no YouTube que é com o seu nome, Larissa S.R. Pombo. É isso mesmo, Larissa? Isso. E por esse motivo eu convidei a Larissa para falar do assunto que é BDSM, que eu não sei muito sobre isso, né? Eu escuto falar, até mesmo no curso, né? No primeiro ano que a gente estudou junto. A Larissa está fazendo a formação em educação sexual e eu estou fazendo em terapia sexual, e lá que a gente falou, discutiu isso em algumas aulas sobre esse assunto, mas ainda é um tabu para mim também, porque eu não entendo muito. Eu acho que eu vou mais pelo senso comum, sabe, Larissa? De achar que o filme 50 Tons de Cinzas fala sobre isso e eu sei que não fala. Eles vão para um caminho, né, que não chega nem próximo o que é, né? Eu li mais ou menos por isso. Mas boa noite, fique aí à vontade para falar. Já fiz a Boa sua noite. apresentação. Obrigada pelo convite, tô super honrada. Tô com aquele friozinho na barriga de falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante de conversar com as pessoas e pesquisar, procurar. E é sempre bom estar em outros espaços também, ter essas oportunidades de chegar a outras pessoas. É isso, gente. Pode mandar as perguntas e eu vou para as respostas e aí a gente vai fazendo esse bate-papo e, né, você Claro, também colocar o seu ponto de vista como psicólogo. Acho que é bem legal essa troca, sempre enriquece o debate. isso, exatamente. Por isso que o tema é live, né? Aqui que é live como especialista, né? Porque você é especialista nessa área de monogamia, não monogamia, que é um assunto também que eu acho que rende tema para outro papo, Sim, né? Que é sobre as relações livres e tudo mais, que eu li um livro. Você pegou também um livro que eu acho que o eu sei qual Márcio uma é, mas eu vez. não Você li não chegou a ainda ler? não. É, por ali que eu me introduzi um pouco no assunto. Mas hoje o tema é BDSM. Boa noite aí, o Rômulo, que acabou de entrar. E as outras pessoas que vão entrando a partir da live, se surgindo perguntas, a gente vai respondendo. Por enquanto, eu vou deixar aí subindo Uhum. os comentários para ficar livre para quem quiser responder. Apesar de que tenha também essa interrogação, né, que é a caixinha que dá para a pessoa clicar aqui e eu acho que ela consegue mandar uma pergunta que fique em reservado, né, que daí a gente só Isso. vira e não aparece o perfil da pessoa. Aham. Bom, vamos lá. Começamos então primeiro. A gente discutiu aí alguns assuntos antes dessa live para eu entender um pouquinho, Uhum. né, Larissa? E aí a gente entrou num assunto que é uma palavra bem diferente também, né? Além do BDSM ser uma palavra, umas siglas que muita gente não sabe o que é, Uhum. mas antes da gente chegar nessas siglas, o que seria parafilia? Que é também uma coisa que você é especialista nisso. Então, é diferente o que a gente tem do vocabulário nas comunidades, né, no dia a dia, na prática, e na Tá. academia, né, no mundo intelectual aí dos conceitos e tudo mais da ciência. Uhum. Parafilia, para a ciência, é o termo correto, digamos assim. E é recente que foi atualizado, foi em 2013 que ampliou essa gama de práticas consideradas saudáveis e especificou melhor quando é transtorno parafílico.
Então, quando é Uhum. parafilia, é toda essa prática ou desejo, excitação sexual por coisas fora da curva, fora do normal para aquela cultura, para aquela época, daquele grupo específico. Certo. E aí, quando é transtorno, é quando, além dessa prática, a pessoa está fazendo ou sem o consentimento dessas outras pessoas, ou está trazendo um outro sofrimento, ou para ela mesma, ou um prejuízo para outras pessoas. Se está todo mundo consentindo e tá combinado aquilo, e não está trazendo prejuízo para ninguém, pode ser o mais esquisito possível, não tem problema. Outra coisa também que pode acontecer, que daí também já pode ir para o lado do transtorno, é quando a pessoa acaba tendo uma obsessão muito forte por uma prática específica. E aí ela acaba perdendo a sensibilidade e o interesse de outros estímulos. Então a gente sempre incentiva que, por mais que você tenha preferências, que você sempre experimente outras variedades de estímulo. Certo. Então, o que a gente chama na academia de parafilia, tem muita gente, o senso comum, e as pessoas da comunidade mesmo chamam de fetiche. Para academia, fetiche é muito específico. É quando esse desejo é por uma parte do corpo ou por um objeto inanimado. Né? Por textura, por couro, ou por sapato, ou por mão. Partes do corpo que não são consideradas logicamente eróticas pra gente. Né? Genitais, mamas grandes, enfim. E então tem essa diferença grande entre o que a gente chama no dia a dia e o que a academia coloca. Então, essas práticas diferentes, daqui para frente eu vou falar fetiches só para quando é fetiche mesmo, e parafilias para quando são essas práticas, para estar num termo mais corretinho aí. Certo. Então, quando as pessoas ouvirem, né, falar em parafilia, que é uma palavra diferente. Acho que não é tão comum ser usada, a não ser pelas pessoas que trabalham com a bem formal. sexologia, né? Uma coisa mais no meio ou no meio do BDSM, né? Que as pessoas devem falar sobre isso e tudo mais. Mas existe, então, o lado patológico, certo? Que você explicou. E também existe esse lado mais de um costume, né? De fazer uma prática, vamos dizer, que não é tão rotineira numa cultura específica. Isso. Seria mais ou menos tem esses dois sentidos, Isso. né? E a comunidade que pratica essas parafilias, né? Que é chamada, sei lá, ou comunidade BDSM ou fetichista, ela chama as práticas ou as pessoas que não gostam de parafilias de baunilha, porque seria esse sabor comum, esse sabor que agrada a todo mundo. Então, o que está dentro por isso que da comentaram curva, aqui. isso, o que está dentro da curva é o baunilha. O fora da curva seriam as parafilias. Entendi. Tem outros termos também. Ó. A gente vai descobrindo um monte de termos que tem por aí, né? Para as pessoas ir se identificando e entendendo e se colocando, né, em cada lugar que se sente mais à vontade. Falamos então de parafilia e agora a gente vem para o tema, né? Que é a pergunta aí, se alguém já ouviu falar o que é BDSM e no sentido do que é o BDSM, o que significa essas 4 palavras, essas 4 letras. Elas englobam, na verdade, 6 palavras. Então, o B é de bondage. Bondage seria privação restrição de movimentos e privação de sentidos. Então, amarração, ou algeminhas, ou venda nos olhos, coisa que tampa os ouvidos ou a boca. Qualquer dessas restrições e privações está dentro do bondage. Ou bondage, quando a gente fala mais aportuguesado. O D seria para 2 palavrinhas. Então, seria para disciplina e para dominação. O S também seria para 2 letrinhas. Para submissão e sadismo. Então, acho que dominação e submissão o pessoal entende melhor. E aí, a última letrinha seria o M, que é de masoquismo. Então, o sadismo e o masoquismo, né, são ali juntinhos. O sadismo é quem gosta de infligir
a dor, física ou não, pode ser algum Uhum. sofrimento que não seja físico, e masoquismo, quem gosta de receber esse sofrimento ou essa dor, Certo. tanto física quanto não física. Tá. Então, as Então, letrinhas só para. são essas. Certo. Ah, o que significa, né? Isso. Então, isso As engloba letras. várias parafilias, várias dessas práticas. Então, Uhum. geralmente, é, e tem essas divisões, né? Que não necessariamente você vai estar usando todas o tempo inteiro, ou todas as pessoas que Uhum. são desse meio, dessa comunidade, vão gostar de dor sempre. Isso é outro mito, que tem várias pessoas que gostam e se consideram parte da comunidade, mas não gostam de dor de física nenhuma. Então, às Uhum. vezes, a pessoa até vai gostar de uma dor emocional, digamos assim, por humilhação. Mas tem gente que não vai gostar nem da dor física, nem dessa emocional e vai estar fazendo outras práticas dentro dessas letrinhas, ou até fora dessas 4 letrinhas, mas que também está nesse meio aí do fetichismo. Entendi. Tá. Então, não necessariamente todas as práticas estão juntas, né? Tem Isso. pessoas que gostam de todas elas e praticam um pouco de cada, ou se não se identifica com uma em questão Uhum. e mantém só essa sigla, por exemplo, o Isso. masoquismo, né? Que É. seria o M. E a Tá. questão da dominação e submissão, aí vai uma polêmica que tem linhas diferentes dentro das comunidades. Grupos diferentes vão considerar que a pessoa realmente é um BDSMer se tiver hierarquia, se tiver dominação e submissão. Já outras pessoas não se consideram assim. Então, se simplesmente elas forem sadomasoquistas, mas não quiserem essa coisa de mandar e receber ordens e obedecer, tudo Uhum. bem. E a questão da disciplina também é um jogo diferente, porque o jogo da disciplina é quando a pessoa não vai obedecer aquela ordem tranquilamente. Não vai ser uma pessoa obediente, submissa. Ela vai ter aquela disputa, aquele joguinho de provocação, às vezes, para testar esse poder mesmo, para saber se essa pessoa realmente consegue pôr ela no lugar dela. Então, são jogos Entendi. diferentes e que pessoas podem estar misturando essas coisas, como podem estar um dia tá afim de uma coisa, outro dia tá afim de outra coisa. Uhum. Entendi. E, bom, então são várias modalidades, vamos se dizer assim, né? Que tem, Uhum. né? Que cada letra comanda. Neste caso, as pessoas que fazem parte dos grupos, para fazer parte, né, de um BDSM, seja ele qual for a letra, mas um lugar. É um grupo fechado ou aberto? Existe assim ambientes específicos? Como Uhum. que faz para participar disso, né? Como que acontece um evento que é BDSM? Então, tem as duas coisas. Tem tanto os mais abertos, digamos assim, quanto grupos mais fechados. Na década de. O BDSM, como é chamado hoje, ele começou na década de 70 nos Estados Unidos com a mistura da subcultura leather, né, de couro, com os bares gays e os militares, né, aquela coisa toda daquela mistura das pessoas que eram consideradas muito fora da curva e marginalizadas, inclusive fora da lei, Uhum, e começou por ali. Não que as pessoas não praticassem parafilias antes, já tem documentos de muito tempo das pessoas, né, terem o que antes se achavam que eram só desvios. E realmente tem muito uhum, registro de desvio mesmo, de transtorno, sem consentimento e tal. certo. Mas as pessoas já praticavam parafilias muito antes disso. Mas se chamar de BDSM é uma coisa mais recente. E aí, na Ah, década tá. de 90, era bem comum aqui no Brasil as pessoas. É bem legal de ver o relato dessas pessoas que já praticavam desde aquela época. E o tal dos chats online, bate-papo wall e afins. E aí que as Uhum, pessoas iam se encontrando. Ah, então você gosta desse negócio diferente, eu não sou a única pessoa. E as pessoas iam tentando se hum, encontrar.
E aí, hoje em dia, tem eventos que são desde encontros em bares só para essa comunidade se reunir, conversar normal, ou também sobre, né, as parafilias, mas não praticam nada ali, só se encontram. Tem baladas que são permitidas algumas dessas práticas. E tem também grupos fechados que só pessoas que já se conhecem por indicação Sim. é que podem entrar e participar. E aí, sei lá, ou vai na casa de alguém, ou aluga uma chácara, enfim. Certo. Então, não é uma coisa, então, assim, por exemplo, um barzinho, né? Um lugar específico que já sempre existe. São eventos específicos, então, que tem. Tem bares específicos também. Tem, Ah, mas que, lógico, pessoas que não praticam nada só vão lá conhecer também são bem-vindas. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o bar fetichista Dominatrix, que tem a tá. parte de baixo é, mais um bar normal, digamos assim. Uhum. E tem umas fotos diferentes, uma decoração, né, legal. E no andar de cima é que vai ter alguns equipamentos, digamos assim, algumas coisas que o pessoal pode usar para algumas práticas. Ah, Então, tem entendi. lugares específicos também, mas tem outros lugares que, que aí vai se adaptar para aquele dia, aí vão liberar na balada, e aí vai, o pessoal leva os acessórios ou né, já tem alguma estrutura para Aham. alguma coisa. Que automaticamente, então, acaba sendo um grupo mais específico, né? Que já conhece, que não acaba sendo uma coisa muito de curiosos. Então, quando Ou, os ou eventos de depende. baladas, geralmente vai muito curioso. E aí tem gente Tá. da comunidade que até nem gosta tanto desses eventos justamente por isso, porque Uhum. como tem um certo código de ética, digamos assim, entre o pessoal que frequenta, eles entendem a questão do consentimento. Se tiver alguém praticando, você não pode chegar já, sei lá, passando a mão ou Uhum. querendo fazer a mesma prática junto, sem pedir permissão. Então, né, às vezes acaba tendo um assédio mais complicado, principalmente as mulheres, né, estão no ambiente mais livre, às vezes até com pouca roupa, digamos assim, e aí o pessoal Uhum. curioso acaba confundindo as coisas. Mas geralmente dá certo e até o pessoal fala que é muito engraçado de ver, né? A interação do pessoal e experimentando coisas pela primeira vez também. O pessoal diz que é bem divertido. Entendi. Tem uma questão aqui que é Coisas de Valerie. Acho que é uma coisa assim o nome. Um casal poderia ter um sádico e um masoquista? Se completariam? É isso? É o ideal se a pessoa é de um lado que encontre uma parceria que seja a complementar. O que Uhum. é surreal é achar uma compatibilidade completa, assim, certinha. Porque, na verdade, as parafilias vão muito além disso, né? Certo. Só dessas letrinhas. Então, tem, por exemplo, um teste que é bem legal, bem conhecido, que é o bdsmtest.org. Então, é BDSM test, sem o E no final, né, em inglês, .org. Certo. E aí a pessoa faz o teste e aí tem a porcentagem de 0 a 100% de todas aquelas possíveis, aqueles perfis básicos, digamos assim, da tendência. Ela não fala que práticas específicas, mas o que ela gosta. Então, Certo. você nunca vai achar alguém complementar 100%, porque a gente é uma mistura e a Uhum. gente também muda com o tempo os desejos e as preferências e o que quer experimentar. Então é bem difícil de achar essa compatibilidade 100%, não existe. Mas o legal é realmente achar tendências que se encaixem e que, por exemplo, eu já fiz algumas lives falando de acordos. É bem importante você saber o que é essencial para você, que você não quer largar a mão. Então, aí realmente você tem que achar uma parceria compatível com aquela parte. E saber aquelas Uhum. outras práticas que tudo bem você não praticar.
E também tem outras pessoas que vão escolher a não monogamia justamente para, uma prática eu faço com uma pessoa, outra prática eu faço com outra. E eu quero deixar bem claro também que essas práticas, apesar de eróticas, vão sempre envolver, né, excitação, desejo, prazer, mexe com a energia E sexual. liberdade sexual, né? Isso, elas não necessariamente são genitalizadas. A pessoa pode estar de roupa, pode não rolar nada além de uma Penetração e tudo amizade. mais. Não tem penetração, não tem toque nas genitais, não tem estímulo genital nenhum, pode não ter nem beijo. Abraço é uma coisa mais comum, principalmente depois da prática do aconchego, de você acolher a pessoa. O que mais que eu ia dizer? Acho que é isso. Acho que eu me perdi Então, um pouco aqui. no caso da pergunta, então, que a pessoa comentou, né, que colocou se o casal, se um sádico e um masoquista, eles se completariam, já que o sádico vai querer ser ali a pessoa que vai comandar, né? É isso? Isso, que E o ela vai querer masoquista vai... infligir dor. Uhum. E o masoquista é o que vai receber, Isso, certo? que tem Né? prazer em receber essa dor. Isso. Nesse jogo pode ser que sim, mas isso não necessariamente vai sempre manter essa regra, né? Pode ser que se altere os papéis ou vão Exatamente. para outras práticas, que é o bondage. Bondage, né? Que fala bondage? Bondage. Uhum. Bondage, que seria o amarrar, né? Também. Vamos mudar agora, vamos pro B. E aí vai acontecer, vai depender muito do momento de cada um, né? Isso. E tem pessoas também que gostam dos dois lados do chicote, ou, né, dos dois lados dessa dominação e submissão. Tem momentos que eles são switches, que a gente chama, ou switches. Então, Uhum. a pessoa switch, ela gosta das duas coisas. Ela tem momentos que ela vai querer estar de um lado, tem momentos que ela vai querer estar do outro. Tem pessoas que, com a mesma parceria, só consegue brincar, né, jogar em uma posição. Por mais que as duas sejam switches, não conseguem trocar, porque aquela dinâmica estabeleceu aquela hierarquia ali. Mas tem outras que já conseguem. Tem dia que elas trocam, tem dia que elas disputam essa quem vai dominar e aí que estabelece o jogo a partir de quem ganhou aquele joguinho de poder naquele dia. Tá. Então, só para quem entrou agora, né, que algumas pessoas entrou, quem não conhece sobre BDSM, coloca uma mãozinha assim, algum emoji só para eu entender que não conhece. Para quem já ouviu falar, já conhece, dá um joinha, porque eu já sei que vocês entendem um pouquinho do assunto. E o BDSM, a Larissa comentou bem no início, para quem perdeu o início de algumas coisas que a gente já falou, vai ficar no IGTV, depois no YouTube. Bondage, como que é a pronúncia? Bondage. Bondage, que você falou bondage, que a gente falaria no Isso, pode ser portuguesão, né? Isso. Bondage. Depois seria o disciplina, dominação, Isso. submissão, sadomasoquismo, Isso. e é esses, né? Uhum. Tá. Então, são práticas, vamos se dizer assim, que entra na parafilias e também algumas no fetiche, não é verdade? Que você falou que vai explicar. A maioria das pessoas que não conhece, às vezes pensa isso como um fetiche, e eu vou dar um exemplo bem assim, raso, que seria os 50 Tons de Cinza. Um filme que fala um pouquinho sobre essa parte sobre submissão, sadomasoquismo, né? Fala mais ou menos um pouquinho disso, mas não é necessariamente do que a gente está falando, mas para ter uma ideia de cenário, né, que tem aquele quarto lá secreto do personagem, tem todos aqueles instrumentos, né, o chicote, as coisas. Então é mais ou menos esse cenário. Para quem nunca imaginou a história, é mais ou menos isso. Porém, o filme trata de uma outra maneira que não é a realidade para as pessoas que vivem num grupo de BDSM, porque daí existe regras de respeito, ética, como a Larissa já mencionou. Então, no E filme, mostra um pouquinho... Pode fora isso, falar. tem pessoas que praticam e que não frequentam esses eventos, não estão em Fazem grupos. particular, né, em casa. Exatamente. Que aí pode entrar, que as pessoas podem imaginar como um fetiche, né? Ah, comprei um chicote aqui em casa, ou comprou uma algema, né? Então, enfim.
as pessoas entenderem que existe o fetiche, né? Uma coisa de senso comum que algumas pessoas entendem, mas tem um fetiche depois que a Larissa vai explicar um pouquinho melhor, porque senão a gente mistura tudo e a gente acha que é uma grande festa, né? Mas existe regras, existe um grupo que leva muito a sério, né? A gente tem que respeitar essas práticas dessas pessoas, porque como a Larissa disse também, são situações que vai de contra a cultura, não é uma coisa muito convencional, né? Então, por exemplo, não é todo mundo que fala sobre esse assunto ou tem interesse sobre isso ou tem vergonha de falar, né? Então é importante a gente só recapitular. Bom, algumas pessoas aqui conhecem, né? Cocô Joinha que conhece, já ouviu falar, que até como que é o nome dela? Começa como Ribeiro, mas Ariadne, é isso? Ariadne, Ui, que meu deu Deus. aula pra gente, que ela tá aqui, que é uma pessoa bem bacana também, que tem, entre no Instagram dela, quem estiver assistindo, que tem bastante coisas legais lá na Ariadne. Então, uma outra coisa que a pessoa comentou aqui, Larissa, deixa eu só colocar, que colocou umas siglas também. Comenta sobre o SSC. O que que seria esse SSC? São seguro e consensual. Tem muita gente que fala que só pode ser BDSM se tá nessa base. Então, que Tá, preze pela sanidade, tanto física quanto mental, emocional, energética das pessoas envolvidas. certo. Seguro é que a gente vai estar fazendo o possível para que os riscos realmente não causem nenhum dano para ninguém e que seja, obviamente, consensual. Tem outras bases que todas elas, o que não muda é consensualidade. Você tem que ter consensualidade. Aham. Mas aí são várias siglas de várias bases diferentes que são mais modernas, digamos assim. Esse SSC é uma coisa de algumas décadas atrás, começou assim. Justamente para. Era uma reivindicação, tanto da época daquela história que eu estava contando dos bares gays, era tanto a época Uhum. que se incentivavam os gays saírem do armário, né? Para justamente eles ocuparem esse espaço como pessoas igual a qualquer outra, assim como o SSC. Então eles queriam mostrar, ó, a gente não é um bando de pervertido que faz as coisas ao léu. A gente tem consciência do que a Isso. gente está fazendo, tem consciência dos riscos e a gente está fazendo o mínimo para, né, o máximo para minimizar esses riscos. A gente está cuidando um do outro, é tudo consensual. Então, Uhum. as outras bases seguiram essa coisa do consensual. Tem, por exemplo, a Uhum. RAC, que é o Risk Awareness. Calma aí. Uhum. RAC é Risk Awareness Consensual Kink. Então, seria esse fetichismo, ou essa parafilia consensual, mas Uhum. com noção dos riscos. Todas as pessoas envolvidas têm noção dos riscos que elas estão correndo. Mas não necessariamente é seguro, porque o SSC é uma coisa mais limitadora nesse sentido. Tem práticas que não entrariam no SSC, mas entram no hack, porque são coisas realmente mais arriscadas. As pessoas sabem desses Uhum. riscos, mas elas estão conscientes disso e querem correr esses riscos. Elas vão fazer o máximo para que, né, isso não aconteça, e se acontecer, elas terem como acudir essa pessoa, né, mentalmente Sim. ou fisicamente, mas que está dentro dessa base. Então, é uma coisa negociada também dentro desses acordos de cada relacionamento. E tem também os níveis, né? Tem os níveis mais simples, né? Provavelmente, né? Coisas que dá Tem. para fazer em casa, ou é para iniciante, daí vai aumentando e até chegando nesse nível mais hard aí, que pode Isso. ter umas consequências mais graves, por isso que tem que ser pessoas que já têm uma boa experiência, que têm algum tipo de socorro, se caso acontecer uma emergência, né? Mas É, normalmente o que se vê, o BDSM em si, é essa parte mais segura. É isso sim, ou sim, não? sim. É. Ah, tá. É. E essa coisa dos níveis é bem legal que também tem tipos de relacionamentos diferentes dentro do BDSM. Então, é muita Uhum. sigla, gente. EPE, EPE, PPE e TPE. Então, EPE seria o Erotic
Power Exchange. Então, seria essa troca de poder apenas nos momentos eróticos. Então, é ali no momento do vamos ver, é que tá valendo aquela ou hierarquia, ou aquele jogo de disciplina e obedeço, provoco, obedeço, não obedeço, ou de sadomasoquismo, ou de outras práticas, né? Tem, por exemplo, pet play, que seria uma fantasia de algum animal, ou age play, que é super polêmico, porque daí as pessoas vão fingir que tem outras idades, né? Ou bem mais novas ou bem mais velhas. E, enfim, tem vários ali. Seria só nesses momentos, a EPE. A PPE seria o Partial Power Exchange. Então, além desses momentos eróticos, a pessoa que é a pessoa dominante teria esse poder de decisão sobre outras áreas da vida dessa pessoa que está sendo sub ela, né? Então, sei lá, a pessoa escolhe a roupa que a outra pessoa vai usar em determinados eventos. Vai, sei lá, pedir alguma coisa no meio do dia para ela fazer. Enfim, aí o jogo vai de cada um. E o TPE seria o Total Power Exchange, que seria o 24/7, que eles chamam, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, que seria total, seria troca total de poder, que é muito romantizada por muitas pessoas, muito idealizada. Eu acho que é muito utópico. E mesmo que seja praticado, eu, por estudar isso também na parte formal, acadêmica e tudo mais, eu não considero uma prática saudável. Porque a codependência é total e se aquele relacionamento acaba, é muito doloroso para a pessoa submissa, no caso, né? É bem, bem complicado. Então, eu não gosto de romantizar e demonizar nada. Mas é o tipo de relacionamento que eu teria muitos olhos abertos e muito cuidado, porque não soa saudável. Tem que ser uma coisa muito bem clara, né, entre as pessoas, tem uma regra bem específica para saber onde é o jogo, onde é a realidade, né, para não se confundir porque e no virar... TPE acaba que a vida da pessoa é em torno disso. Então, Porque é 24 horas, é todos os dias, né, você falou. exatamente. Então, Entendi. a pessoa dominante, ela tem poder de decisão para tudo na vida da outra pessoa. Então, eu acho complicado de ser um relacionamento saudável. E veio uma imagem de algum filme, só que agora eu não sei qual que é, mas era... Não consigo lembrar, mas era um... Não sei se é mais ou menos isso, mas era um cara que sempre ia lá na casa da mulher e ele ficava... Ela meio que fazia ele de escravo, de empregada, assim, sabe? Ele colocava umas roupinhas. Depois ele ia embora, ele tinha a vida dele, mas ele sempre estava lá na casa dela fazendo isso, e era esse o jogo deles, Sim, na né? Ela nem série mal falava com ele. Amizade Dolorida, eu acho que é. Ah, Tem acho que é um essa aí deles. mesmo. É Aham, uma série, é isso mesmo. Acho que é isso aham. mesmo, que é uma moça, que é uma que faz também um personagem de super-herói, a Eu principal, não é uma... sei, mas ela, nessa série, ela é uma dominatrix, que seria uma uma dominadora profissional. Mas esse Ah, também é tá, é, outro tem que essa série. ele é bem leve, bem engraçado, bem gostoso de assistir, Aham. mas ele também é bem longe da realidade. Mas E uma... não é tão problemático quanto 50 Tons de Cinza. E o filme que foi lançado agora na Netflix, que eu soube ontem dele, e aí. Mas assim, soube e não prestei atenção. Aí, Certo. ontem à noite, o pessoal tava falando dele. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir isso antes da live. Aí assisti hoje. O filme é 365 DNI, se não me engano, é o nome do filme. O nome. Que também é assim, é outros 50 tons de cinza, que eu não sei qual dos dois é pior, porque eles romantizam Ah, relacionamento abusivo e colocam um ou outro elemento de BDSM, parafilias, enfim, tipo uma algema, um acessório, alguma coisa assim, essa coisa de sim. mandar, mas na verdade é bem torpe e nada saudável. Então, E para deixar acaba bem claro para as distorcendo, pessoas que isso não é BDSM. não é.
Então, porque acaba distorcendo e acaba ficando essa coisa de perversão, ou a mesmo uma coisa muito doentia, né? Ah, eu faço parte de um grupo de Perigosa. BDSM. Nossa, você é pervertido, né? Que é o que a gente vai entrar agora. Quais é os estereótipos que as pessoas que praticam sofrem? Desculpa, pode repetir a pergunta? É que eu me Quais os distraí com as perguntas estereótipos? aqui nos comentários. Deixa eu só ver se tem alguma coisa, uma pergunta assim, porque muita gente está comentando, sim, comentando, né, o que a gente está falando, mas não pergunta assim no geral. O Aham. 50 tons o filme 50 tons de cinza é a prova de que o amor se sobrepõe. Eu não E no sei se é só caso, amor, porque ali, na verdade, não é só amor, né? Ali tem abuso mesmo. Tem um cara que é uhum, obcecado, tem um cara que persegue, tem um cara que quer impor a vontade dele sobre uma pessoa que é completamente inexperiente, inclusive sexualmente, né? A Anastasia era virgem quando conheceu o isso. Grey. Uhum, E é uhum, todo um jogo de poder. Isso que eu acho interessante dos dois filmes, tá? Além de muitos estereótipos que só reforçam estereótipos que é até ruim para praticantes, é que tem jogo de poder. Sexo também é jogo de poder. Parafilias também são jogos de poder. E isso fica muito claro quando o cara meu Deus, o lindo, o rico, o poderoso, o salvador da vida daquela, né, da personagem. daquela pobre, coitada mulher. Então, assim, tem jogo de poder e sexo também tem esse jogo de poder, mas pode ser um jogo de poder saudável, com consentimento. Esse filme do Sim, 365 ele já tá abusando, já tá tocando ela, e ao mesmo tempo que ele fala que ele não vai fazer nada que ela não queira, enquanto ela não peça. Ele só quer dizer assim, eu não tô te estuprando, mas eu tô te abusando, então tá tudo bem. Não, gente, tá. não. Simplesmente não. Ele sequestra Que ela, acaba literalmente acaba sequestra ela. confundindo, né, muito a cabeça até de quem assiste se está sendo concedido ou não, Não, fica se isso é claro que uma não tá. relação. Fica claro que não Não, tá. tá, fica Ela, claro. ele literalmente espera que ela tenha uma síndrome do Estocolmo, e é o que acontece, e é romantizado. Ah, entendi. Que é um filme daí que tem que assistir de uma forma bem crítica, né? Sim, Para tomar cuidado para entender o que é de fato real, o que é de fato saudável ou não, o que é de atenção, que é perigoso, que não sim. é uma relação saudável, que entra em outras situações de risco, até mesmo da própria vida, né? E o legal é isso também, porque às vezes tem muitos, sei lá, poemas na internet ou coisas de né, BDSM, fetiches, fantasias, coisas, né, contos eróticos. E aí as pessoas romantizam certas coisas ou acham que elas têm linhas de grupos muito rígidas que falam que se você não seguir aquilo ali, você não é aquilo ali. E aí as pessoas acabam se forçando a fazer certas coisas. Gente, não façam isso. Façam o que vocês têm vontade, sempre com Sim, consentimento, porque senão vocês acabam embarcando em abuso mesmo, em relacionamento codependente abusivo. E é muito perigoso, inclusive, com a vida da pessoa ou né, da sanidade física e mental. uhum. E, e E é com muito certeza vai ter difícil gente, sair de e uma com certeza relação vai assim. ter gente que vai usar máscara do BDSM para simplesmente realmente colocar o abuso em prática e disfarçar dizendo que é fetiche, né? Quando não é. Uhum. Assim como tem E muita qual gente que entra nesses meios achando que vai conseguir sexo fácil e aí fica frustrado, porque não é assim. Porque não é toda a prática que vai ter alguma coisa sexual no sentido de Sim, sexo, literalmente, de penetração. Vai ser um jogo de sedução e até uhum. mesmo às vezes ali de um toque só, que não é nada o que um Isso. filme que tem uma imagem errada mostra. E tem vários grupos, né, de WhatsApp ou pela internet, em Facebook e tudo mais, que as pessoas estão ali para conversar e debater e falar dos seus próprios relacionamentos, mas não estão ali para receber cantada de todo mundo. Então, Aham. é que nem nos grupos de não monogamia, o pessoal às vezes entra achando que é tudo swing. Gente, swing é Não- swing, respeito. Não monogamia de, por exemplo, aham. poliamor é outra coisa, relações livres é outra coisa, relações abertas é Não é outra uma coisa. bagunça.
Não é né? bagunça. Tem, Quem, tem quem uma gosta de ordem. bagunça tem um lugar também. E tá tudo bem. Quer ir pra Isso, que é bagunça? outro Vai pro lugar grupo. da bagunça. Qual é os estereótipos que quem pratica sofre, assim, que você já ouviu ou que você já percebeu quando diz que faz parte de um Bom, grupo de esses BDSM? filmes reforçam muito isso, né? Do machismo, principalmente, né? Do homem ser sempre o dominante, o que salva, o que tem o dinheiro, o que tem tudo, o que tem poder, o que tem decisão, né? Sim. E a mulher sempre seria a submissa. Um, Tem preconceito muito quando é o contrário, por exemplo, né? Porque como a gente está nessa estrutura machista, quando tem a mulher dominante, ela sofre preconceito por isso. Quando tem, nossa, homem, então, quando gosta de submissão, coitado. E é bem interessante Uhum. que tem pessoas que gostam de ser submissas, tanto na vida baunilha delas, né, na vida normal, quanto na cama e nos momentos eróticos. Mas tem pessoas que vão gostar de inverter, elas são super dominantes no dia a dia delas. Né? O cara é Na um vida. empresário, tem um cargo importante numa empresa multinacional, é o chefe de família e tudo mais, mas na hora do vamos ver, ele vai gostar de não se entregar e não querer tomar decisão nenhuma, de ser totalmente Uhum. submisso. Então, não dá para saber. Você não olha para a pessoa e chuta o que ela gosta. Não, não tem essa. Mas quando as pessoas comentam em algum grupo, assim, tá num grupinho X, daí fala, eu faço parte do BDSM, eu faço parte disso, disso, de aquilo. Você percebe, assim, o preconceito, o estereótipo de achar que isso é uma bagunça, de achar que isso é coisa de, sei lá, de pessoas Bagunça perturbadas? tanto na não monogamia quanto no mundo BDSM tem muito de que é oba-oba. Então, Uhum. lógico, tem pessoas que vão gostar tanto de swing quanto de não monogamia, que né, swing já é um tipo de não monogamia, Uhum. quanto também parafilias. Mas, assim como as pessoas podem gostar de tudo isso, elas podem gostar de só uma partezinha desse negócio. Então, Sim. a gente tem que ter consciência que não é bagunça. Tem pessoas que gostam de bagunça, mas são muito poucas. Então, Aham. as pessoas, né? A gente não imagina, mas acha que, sei lá, são todos loucos ou pervertidos ou isso, aquilo, outro. A gente tem gente de tudo quanto é profissão, ou quebrado de grana, que não é nada Grey ou nada máximo lá do Aham. filme, Aham. quebrado de grana, mas adora praticar um monte de coisa. Assim como vai ter médico, vai ter advogado, né? Acho que foi ano passado que teve um advogado que misturou a papelada dele de um contrato BDSM com ele como dominador e com a submissa dele, junto com o processo lá, que daí Ixi. virou meme. Mas tem de todas as profissões, né? E a profissão, o estilo de vida da pessoa não tem correlação nenhuma com ela gostar ou não gostar e que tipo de práticas ela vai gostar. Enquanto estava falando aqui, também me surgiu uma imagem, uma lembrança de situações, por exemplo, casais que gostam de dar um tapa, sabe? Até a historinha do um tapinha não dói, essas coisas que Uhum. surgem no senso. Um tapinha não dói, puxão de cabelo, essas coisas na hora de uma relação. Isso envolve um pouco do BDSM ou não? É Então, só um fetiche ali, ou isso é um fetiche? tem pessoas que a comunidade diria que não, que seria um baunilha apimentado. Ah, tá. Porque já é comum da nossa cultura, um puxãozinho de cabelo já é tratado como normal. Então, Ah, sim. não Porque daí seria. não entra na parafilia. Mas Ah, eu tá. entendo que tem muitas pessoas que começam por aí e aí percebem que gostam. Ai, puxa mais forte um pouquinho. Então aí começa a Uhum, perceber padrões de certas circunstâncias e dores específicas que ela vai gostar. Porque não é porque a pessoa é entendi. masoquista que qualquer dor, em qualquer momento, de qualquer pessoa ou qualquer situação que ela vai sentir prazer. Não é assim, né? Sim, Então tem todo um processo aí e cada um tem o seu jeitinho para as mulheres, né? Ou para, enfim, para pessoas que têm o ciclo hormonal aí
cíclico, né? Na TPM, por exemplo, tem mulher que não vai querer fazer aquela prática que ela adora em outros períodos, porque a sensibilidade muda. Então, Uhum. não é porque a pessoa gosta de um tipo de dor que vai gostar de qualquer tipo de dor. Eu conheço um cara que, por exemplo, a única dor que ele gosta é agulhas na sola dos pés. Então, Hum. assim, é extremamente específico para ele. E é o Sim. único momento que ele tem, digamos assim, de submisso. Todas as outras práticas que ele gosta de ser do outro lado. Tem Então, alguma, tem alguma prática assim que é mais popular entre essas letras ou não? mas o sadomasoquismo no geral é bem comum. É, com a prática com velas é comum. É, tem várias pessoas que gostam de humilhação. A parte de bondage é bem comum também, né? Que é a privação Que de é a parte de amarrar. movimentos ou de venda, de gags, né? Aquelas coisas na boca. Ah, tá. É bem comum, é bem clichê também, né? Aquelas coisas na boca. Uhum. Assim. Ou Que é uma uma peça de bolinha, né? Uma roupa. bola, É, uma bola pode ser uma e bola, pode ser um palito, pode ser uma calcinha, uma cueca. qualquer Pode... coisa que impeça de falar e tal. É, Priva. aí vai de cada Vai um da para um imaginação. objetivo diferente. Tem uns que são argolas para deixar a boca aberta e impedir esse movimento de fechar a boca. Eu diria que pet play é uma coisa que também é relativamente comum, essa fantasia de animais. Que outra aqui que eu poderia citar que seria bem comum? Podolatria tem muito, 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 muito. Que daí seria a adoração dos pés, né? Pessoas que sentem essa excitação pelos pés. Às vezes não é pela pessoa, mas é pelo pé ou por Que aí variação. entra no fetiche É ou fetiche. não? Então, aí tem pessoas que depende da dinâmica, vai considerar BDSM porque vai ter a questão da dominação e submissão. Mas Já se for, por exemplo, pessoas que gostam de ver só os pés, por exemplo, em foto, porque tem muitos perfis que eu já reparei que fazem de propósito fotos para mostrar é a bem sola comum. do pé, algumas coisas assim, Bem né? comum. Que Fetiche por pé é um dos fetiches mais fáceis de encontrar. Tem por mão, às ah, vezes, por outras partes do corpo ou objetos, né? Mas essa de uhum. pés e extensões de pé, digamos assim, né? Meia, sapato de salto alto ou sapato bota. Aí cada um vai ter de um jeito. Uns vão gostar da unha pintadinha, linda, maravilhosa, do pezinho cheiroso, limpinho, com salto alto maravilhoso, carésimo. E aí outros vão gostar de sujinho, com um pouquinho de chulé, sem estar pintado e o sapato sujo. Então, assim, tem de tudo um pouco. Se existe, Entendi. existe parafilia daquilo. Entendi. Agora, nesse sentido, por exemplo, normalmente são em grupos ou individual. Como você falou, existe uma situação de um homem que gostava que fure com agulha a sola do pé, e outras pessoas que usam outras ferramentas, enfim. Como que ficam os cuidados com a saúde? Como que funciona? Isso é bem importante. Eu não teria tempo aqui de explicar, né, toda a complexidade disso e todos os termos, são muitos nomes e muitos hormônios envolvidos aí. Mas como a maioria dessas práticas envolve muita tensão, digamos assim, você acaba tendo uma explosão de hormônios. Então, né, de adrenalina, cortisol, aquela coisa da fistura Da est- toda ali, do desejo da carga. Acho que o seu sinal deu Ih, uma travada, voltou. travou? Foi até onde? Uhum. Você falou dopamina, daí deu uma travada aqui pra mim. Ah, tá. E então tem essa coisa toda dos hormônios de estresse e depois os de prazer.
em quantidades muito elevadas em um tempo muito curto. Então, você, lógico, se você está fazendo alguma coisa física, você tem que tomar cuidado com essa coisa física mesmo, né? Do cuidado depois de ver a pulsação, ver a respiração, se tem alguma coisa na pele que precisa cuidar. Sempre bom hidratar, tem certos alimentos que ajudam a regular esses hormônios depois. E geralmente um doce, chocolate amargo é bom, castanhas, banana. E um carinho, ou tem gente que prefere ficar isolado um pouquinho, cada um vai reagir de um jeito e isso precisa ser negociado antes, como a pessoa gosta de ser cuidada depois. E às vezes esse cuidado tem que durar dias, porque esse efeito do drop que cai esses hormônios e pode dar tipo uma deprê na pessoa, pode acontecer dali 3 dias, uma semana. E pode durar um tempo. Então, essa pessoa é importante estar monitorando. Então, quando são práticas intensas, é bem importante ter esse cuidado. É bem parecido, sabe quando você faz uma viagem inesquecível, maravilhosa, ou você vai num parque de diversões e vai nas montanhas-russas da vida o dia todo, e aí quando você volta, você fica, ai, que sem graça. É mais ou menos essa sensação. Só que pode desencadear realmente pela bioquímica da coisa, uma certa deprê aí. Então tem que ter um cuidado bem importante para isso. E com a saúde no sentido biológico, assim, as pessoas normalmente falam sobre os exames ou não, cada um é responsável por si. Aí vai depender do acordo, né? Eu sou sempre a favor de todo mundo sempre se testar, né, com frequência. Aí também depende se a pessoa está tendo sexo com essa parceria ou não. E se tá com mais de uma parceria ou não. E exames normais, digamos assim, né? Sim, periódicos, né? Hemograma, umas coisas, porque A como cada mexe 6 muito meses, um check-up com os normal. hormônios, né? Mexe muito com os Isso. hormônios e eleva muito e depois cai de uma vez. Então isso é importante, né? Você ver se tem um preparo. É como se fosse ir para uma academia, vamos se dizer, né? Você não vai sair ir para uma academia fazer um treino mega pesado se você nunca na vida treinou. Primeiro tem que ver se tem preparo físico e tudo mais, se está bem Até alimentado. sim, até porque dependendo, se, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela não vai poder fazer Uhum. várias práticas de sadomasoquismo. Ah, Então, ela sim. tem que ter esses cuidados, né? Se a pessoa tem problema de circulação, problema de pressão alta, tem todos esses cuidados tem que ser tomados. Se ela já teve alguma Por cirurgia, isso que Por isso que não é um oba-oba, então, né? Porque tem sim, que ter todo esse cuidado, você sim, perceber os seus limites, até que uhum, ponto que vale a pena ou que não vale, aonde ir, do que sim. grupo participar, porque também tem que ter uma identificação com o E próprio tem que grupo estudar anatomia, e também porque estudar um pouquinho. tem uns mapinhas assim dos corpinhos e aí várias partes coloridas, digamos assim, cores diferentes para dizer aqui nunca tenha o impacto, né, de um chicote ou qualquer outra coisa. Hum, Tem locais que você não pode ter um impacto, mas não pode ser com um acessório rígido, né? Tipo alguma coisa de madeira, por exemplo. Teria que ser uma coisa uma tipo. palmatória, sei lá. Então, a palmatória daí tem regiões que não são aconselháveis. Não Seria pode. aconselhável uma coisa molinha, tipo um flogger, que é aquele chicote de várias tiras. Tá, sim. E tem locais que você nunca pode encostar, tem locais que você pode, né, com vontade, tem locais que você pode, mas com um certo cuidado, né, com uma moderação na força. E Uma outra questão que apareceu. para Ah, amarração também, por exemplo, é bem importante a questão dos nervos, de articulações, para evitar lesões. e também para não ficar ali preso, né? E começar a ficar roxo, né? Não ter a circulação do Articulação, sangue mas também de nervo, porque às vezes o nervo não dá tanto sinal assim, igual circulação, porque a falta de circulação parcial, dependendo da amarração, é normal e tá tudo bem, dependendo do tempo que Ah, você fica.
mas dependendo de como tá a amarração, pode causar uma lesão Algum no dano. nervo. Os animais, dos animais, seria se vestir com alguma coisa lembrando um animal? Um animalzinho? Que você falou alguma coisa. Pode ser ou só se vestir, ou pode ser o comportamento, ou o full on. Vai tudo, né? Desde Vai da se criatividade. montar, né? Se vestir, se fantasiar, até do comportamento, enfim. Ah, uma coisa bem importante que eu acabei não falando, ou se falei no Uhum. meio, é nessa coisa toda dos acordos, é bem importante sempre ter palavra e gesto de segurança. Então, palavras que falem, tô precisando de um tempo, ou só no máximo nessa intensidade, por favor, não passe disso, e vamos encerrar por aqui. Sim. Tanto fala quanto de gesto, porque tem pessoas que, dependendo da situação, não vão conseguir falar, então tem que ter um Isso. gesto. Ou não vai poder fazer o gesto, então que consiga falar. Tem que ter algum jeito Uhum. dessa pessoa se comunicar. Um E combinado antes, né? e é bem previsível, porque às vezes a pessoa vai o limite da pessoa vai mudar muito de um dia para o outro. Então, Uhum. essa comunicação é bem importante. É bem comum as pessoas. Em inglês, eles gostam dessas palavras até porque elas são curtas, então em português não funciona tão bem quanto em inglês, mas são códigos muito fáceis, porque é o verde, amarelo e vermelho, que é o do semáforo, né? Do sinal de trânsito. Tá. Então, são códigos fáceis e principalmente quando é em eventos, são fáceis das pessoas também se comunicarem. Caso dá para identificar se, por exemplo, alguém está abusando outro ou se aquilo faz parte, porque às vezes parece um abuso, mas faz parte do jogo. Porque a Então, pessoa não pediu o stop ali, o e, socorro, né? Que tá deixando é porque faz parte do processo, não tem que se uhum, intrometer, é. porque é um acordo que já foi Tem, feito ali tem entre pessoas eles. que não têm essas palavras diferentes que elas falam, não, se eu falar para parar é porque é para parar, se eu falar que é não, é porque é não. Mas tem outras que querem essas palavras de segurança porque elas vão falar, ai, não quero mais, mas na verdade ela tá pedindo mais, entende? Ah, Não, não, para não, não para, ter, chega, chega. para não ter má interpretações naquele momento, né? Isso. Bom, Larissa, adorei assim saber de várias informações. É baunilha, uma palavra nova que entrou, né? Que é as pessoas que não vai muito para parafilias, que já faz, que seria os tapinhas, né? O baunilha apimentado, que é os tapinhas Isso. na E também tapinha não dói. as Hum. próprias pessoas que praticam, né, as parafilias, elas falam, ah, na minha vida baunilha, eu sou, sei lá, enfermeira ou sou médico. Então minha vida baunilha é família, é o resto. Aham. Que vive nesses dois polos, né? Isso, No baunilha e depois um pouquinho no BDSM. isso. É, o assunto eu acho que é muita coisa, né? Rende muita coisa, né? Então a gente deu um resumão do resumão. A maioria das pessoas que estavam aqui, elas já conheciam um pouquinho dos termos e de como que funciona. Mas como fica gravado, então as outras pessoas que não conhecem vai ter a oportunidade de saber um pouquinho. E quem tiver mais curiosidades, procure a Larissa, porque ela com certeza vai saber formar mais detalhes de coisas que eu não vou saber, por isso que eu chamei ela. Gostou da live? Ai, adorei! Foi a primeira vez que Ai, eu que falei bom. mais sobre esse assunto e sendo entrevistada é uma delícia também. E eu nem Sim. consegui dar conta de todas as perguntas aqui. Eu É, tenho que começar a contratar subiu alguém para mais, tirar foto das perguntas todas, porque depois subiu mais some, né? comentários, né? Subiu mais comentários assim das pessoas do que perguntas em si, né? Do acompanhamento que as Sim. pessoas estavam Eu fazendo vi que no teve comentário contexto. no sentido de, às vezes é só uma fase. Realmente, às vezes é só uma fase, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa não consegue mais voltar para o baunilha, digamos assim, e fica E tá tudo bem. bem também. É, E tem fases que a pessoa vai querer fazer, tem fases que ela vai querer parar, tem fases que ela vai querer voltar de novo, e tá tudo bem também. entendi. Bom, muito obrigado. Tenha aí uma boa noite, um bom feriado se for para vocês aí. Você está em São Paulo, não tá? Tô. Então vai ser feriado amanhã, não é? Ai, nem sei. Pra mim tá tudo Não igual sei. aqui. Todo dia é Eu tô feriado, praticamente. confinada igual.
E agradecer a todos que participaram. E agora fica disponível aí o gravado no IGTV e também depois no YouTube. Um grande beijo, Larissa. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.